Bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Prof. Minuto com Vocês. E hoje nós temos o nosso vídeo da treta-feira, exatamente. Neste dia, terça-feira, nós temos uma questão polêmica. Eu busco essas questões lá da nossa plataforma do Tec Concursos. Se você não me conhece, eu sou Mariana Matos, professora lá do Tec Concursos. Então, eu estou trazendo essas questões polêmicas até para a gente ter mais contato, para você tirar suas dúvidas aqui, para a gente xingar juntos, tanto a banca quanto a professora, no caso, eu. Então, a gente vai trazer esse espaço aqui, treta-feira, para você. Se você tem uma questão polêmica, se você está estudando, viu uma questão polêmica em que a banca bateu o martelo, bateu o pé para não anular, não alterar o gabarito, então coloca aqui o código da questão ou o enunciado da questão que a gente traz na nossa próxima treta-feira, tá certo? Essa questão que nós vamos tratar hoje aqui é sobre competência da Justiça do Trabalho. Esse tema vai cair na sua prova e mais, vai cair as decisões em precedentes do STF. Isso é o que vem em voga. Inclusive, a FCC, cuidado, já tem trazido os temas, as teses, em uma única questão. Então, ela cobra diversas competências, diversos temas, jurisprudência, em uma única questão, dificultando a sua vida. Mas aqui a gente vai trazer aqui, fazer uma revisão também, uma pequena revisão de acordo com a questão. Então, fica com a gente, se inscreve no canal, porque é importante para a gente saber que está fazendo um bom trabalho, tá certo? Vou colocar aqui a nossa questão da treta-feira. Vocês vão perceber que é uma questão de técnico, que deveria naturalmente ser mais fácil. No entanto, a banca, na verdade, trouxe uma questão bem ingrata, muito ingrata aqui para a gente. Por quê? Você que estuda muito, caiu na casca de banana, e você que talvez não estude tanto, que tem uma possibilidade aí, né, de memorização mais fácil, pode ter também caído na casca de banana. Por quê? A confusão já começa no enunciado, mas as assertivas confundem demais vocês. Por quê? Embora o enunciado seja curto, ele pede para vocês uma competência que não seja da Justiça do Trabalho. Então, se não é da Justiça do Trabalho, logo você já começa a pensar no artigo 114, o que não estiver lá é o gabarito. O que muitas vezes pode confundir, inclusive nessa prova. Nessa questão, no caso, né? Se bem que essa prova de técnico do TRT da sexta região, na minha opinião, foi a mais difícil, tá? A de analista estava mais fácil do que a de técnico. Então, vamos lá. Falando de competência. Vou ler aqui o enunciado para vocês. Eu vou estar aqui com a tela aqui do lado, tá? Então, por isso que eu vou fazer esse movimento aqui para o lado. A competência material da Justiça do Trabalho é prevista constitucionalmente. Ok, aqui você já lembra do artigo 114. Perfeito. Sendo que nela não estão abrangidas ações. Então, aqui o enunciado pede uma competência que não seja da Justiça do Trabalho. Ponto. É isso que você vai buscar nas assertivas. Em questões assim, você vai começar a ler as assertivas e começar a ficar confuso, tá? Então, um ponto que eu sempre falo para os meus alunos é: quando a banca pede questão incorreta, porque é o caso aqui, ela provavelmente vai trazer nas assertivas questões de competência da Justiça do Trabalho, mas se ela quer uma competência que seja da Justiça comum. E aí você lê a letra A, a letra B, quando chega na letra C, você já esqueceu que ela está pedindo incorreta. Aí você lê e se, opa, essa é da Justiça do Trabalho, vou marcar. E acaba errando a questão, como eu digo, por emoção, tá? Então, um ponto que eu costumo pedir para os meus alunos é, sempre que a questão trouxer aqui, deixa eu trocar a caneta, sempre que a questão trouxer a assertiva incorreta, vocês vão colocar um E aqui bem grande, ó, no canto da sua questão. Por quê? Para lembrar, quando você chegar na letra E, que a questão está pedindo a letra incorreta, tá? A errada. Você pode botar o I de incorreta, eu prefiro botar o E, né, de errada, tá bom?
Isso para você não marcar a questão de forma errada. Essa é uma das nossas primeiras dicas. A segunda, quanto a essa questão, e aí essa questão foi muito ingrata com vocês, leu as assertivas, não entendeu, vai por exclusão. Como assim, professora? Por exclusão. Pega as assertivas, ignora o tema em que a banca está pedindo no enunciado e vai nas assertivas. Veja se encontra alguma incoerência na própria assertiva. Por exemplo, professora, vou pegar aqui na nossa própria questão, tá? Letra C. Relativas, aqui, relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, que são de competência da Justiça Federal Comum. Percebam, até aqui a banca trouxe uma verdade na assertiva. Como eu falei para vocês, ignora o enunciado. A gente sabe que é incorreta, né? Que é errada que a banca quer. Mas até aqui a banca trouxe uma verdade. A competência é da Justiça do Trabalho para as penalidades administrativas impostas aos empregados pelos auditores fiscais do trabalho, do Ministério do Trabalho. Ou seja, aqui se presume uma relação de trabalho. Ocorre que, se essa competência é da Justiça do Trabalho, então ela não pode ser da Justiça Federal Comum. Vejam que ela é uma assertiva falsa. Mas mesmo sendo falsa, é o que a gente quer? Não. Por quê? Porque a banca, e aqui eu costumo dizer que essas questões mais parecem raciocínio lógico, aqui a banca realmente quer uma resposta incorreta, mas ela quer uma competência que seja da justiça comum. E isso não é da justiça comum definitivamente. Aí você vai olhar lá no artigo 114 da Constituição Federal. Tá lá, tá? Essa competência é da Justiça do Trabalho, não é da Justiça Comum. Vejam, a assertiva está incorreta e nem se conecta com o enunciado. Ela se conecta com o quê? Com a própria assertiva, né? O que ela diz? Ela diz algo incorreto, algo que não é verdadeiro. E você vai identificar isso nas questões. Quando você tiver dificuldades, procure resolver as questões desta maneira. Busque algo errado na própria assertiva. Perfeito? Letra D. Prof, por que está respondendo assim? Porque eu quero deixar a polêmica por último, tá? Essas assertivas, a letra B, C e D, são as mais fáceis de você identificar o erro nela mesma. Por isso que a gente vai tratar aqui de forma aleatória, perfeito? Então, a letra D nos diz o quê? Ações possessórias, vou só limpar aqui, para a gente trabalhar melhor essa questão, tá? Aqui. Letra D. Ações possessórias decorrentes do exercício do direito de greve. Aqui a gente para. Lembra do artigo 114 e lembra que as ações referentes à greve são de competência de quem? Da Justiça do Trabalho. Essa é a regra. Por quê? Porque se eu estiver diante de estatutário, a justiça é comum. Perfeito? Essa é a regra. Mas vamos continuar. Que são da competência da justiça estadual. Ora, ele te confunde. Não são da justiça estadual. A regra, e aqui a banca não limitou, não trouxe nenhum requisito que demonstrasse estar falando de estatutário. Então, nós vamos levar a regra geral. E a regra geral é da Justiça do Trabalho. Então, aqui é tranquilinho o artigo, memorização do artigo 114 da Constituição Federal. Vamos para a letra B. Ações de cobrança de contribuições sindicais devidas aos sindicatos. Aqui, a gente vai parar e vai relembrar do artigo 114, que vai nos dizer que qualquer treta entre sindicato e empregado, sindicato e empregadores, será da competência da Justiça do Trabalho. Perfeito? Então, até aqui,
Por si só, essa questão já está errada. Por quê? Porque não é uma competência da justiça comum. Agora a gente vai terminar de ler. Tendo em vista a natureza tributária, e aqui eu vou marcar com um marca-texto, para ficar bem visível o que eu quero demonstrar com vocês, quando eu falo para vocês responderem por exclusão. Aqui diz, de cobrança, tendo em vista a natureza tributária dessas contribuições, que são de competência da Justiça Federal Comum. A gente já falou que não é da Justiça Federal Comum. Só que mais um ponto que vocês não enxergam e que isso é necessário para você responder por exclusão é que essas contribuições não têm mais natureza tributária. Por si só, a questão já está errada. Por quê? Não existe mais a natureza tributária dessas contribuições. E isso foi extinto com a reforma trabalhista. Perfeito? Então, busque dentro das assertivas incoerências, erros. O erro, né? O jogo dos 7 erros. Você vai procurar dentro das assertivas. Prof, não vi polêmica nenhuma. Isso aí eu consegui acertar. Nós temos 50% de chance de acertar, né? Por quê? Porque a gente está entre a letra A e a letra E. E aí a gente vai falar da letra E, que é a polêmica que vocês estão lá no site, né? Lá na plataforma, trazendo para gente. Então eu vou limpar aqui para a gente trabalhar a assertiva. Comenta aí se você já resolveu a questão. Comenta aí o que você achou dessa questão, se você achou fácil, difícil, se você concorda com o gabarito da banca, que a gente não deu ainda, né? Mas eu acho que já ficou explícito o nosso gabarito. Vamos falar da letra E. Ajuizadas por trabalhadores em face da administração pública da União, né? A administração pública aqui direta, independentemente do regime de contratação, que são de competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal Comum, conforme o caso. Bora lá. Essa questão aqui, vocês na plataforma consideraram correta, mas já vou dizer que está errada. E aí, não que eu concorde com a banca, mas a questão em si traz incoerências. Não pode, como eu disse para vocês, ser considerada uma afirmativa correta para um gabarito. Bora lá? Primeiro ponto. Quando a gente fala de trabalhadores da administração direta, a gente tem 3 espécies. Nós temos os estatutários. Quem são os estatutários? Regidos por lei, servidores públicos. Você, futuramente, em breve. Nós temos os temporários. Quem são os temporários? Sabe aquele processo seletivo que a administração faz para que contrate por temporários, né? Por tempo determinado, alguns trabalhadores. Então, nós temos aqui, não confunda esses temporários lá com a lei, vou até botar aqui, lei diferente da lei 6.019 de 74, tá? Isso aqui não tem nada a ver com esses temporários. E temos também empregados públicos. Esses empregados públicos são regidos por CLT. E a administração direta pode contratar empregado público, principalmente depois da decisão do STF sobre o regime jurídico único. Tema para uma outra aula, tá? Então, nós temos essas 3 espécies. Então, a banca, quando diz que a competência será da Justiça Estadual, da Justiça Federal Comum, e coloca na mesma frase, independentemente do regime de contratação, nós temos uma incoerência. Porque estatutários e temporários, a justiça realmente é comum, federal ou estadual, conforme o caso. Mas se a gente está falando de empregados públicos, a competência é da Justiça do Trabalho. Então, nós temos uma incoerência na própria assertiva que não vai responder ao enunciado da questão, tá? Então, eu entendo que o erro dessa questão esteja aqui,
que leva vocês ao erro, independentemente do regime de contratação. É essa parte que faz com que exista polêmica e faz com que você erre a questão e marque a letra E, porque tudo o resto está correto. Se você pensa, né, se você interpreta como estatutário, realmente, temporário, perfeito. Mas se é um CLT, a competência é da Justiça do Trabalho. E aí, cuidado, por quê? Não será da Justiça do Trabalho, e aí é mais um atrativo para nos dizer que essa questão está errada, porque não será da Justiça do Trabalho, porque mesmo que ele seja empregado público, se o pedido tem um caráter administrativo, aí a competência vai ser da Justiça Comum. Então, mesmo que ele seja um empregado seletista, um pedido administrativo, neste caso, mesmo que ele seja CLT, a competência será da Justiça Comum, tá? Então, nós temos vários se, que depende do regime de contratação, e ainda mais, depende do pedido dessa ação. Perfeito? Então percebam que existe muito se, né? Aqui a gente realmente volta ao raciocínio lógico. Essa é uma afirmativa incorreta, incoerente, falsa, tá? Por isso, não pode ser o nosso gabarito. Agora, vamos à letra A, falar sobre o gabarito da questão. Não é de competência da Justiça do Trabalho as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores. Cuidado, porque até essa parte aqui nós temos lá no artigo 114 da Constituição. Inclusive, a gente leu aqui na assertiva C. Penalidades administrativas impostas aos empregadores. Perfeito? Aqui é que está o pulo do gato. Por auditores fiscais da Receita Federal. Receita Federal, em razão do não recolhimento ou do recolhimento incorreto de imposto de renda sobre salários e verbas de natureza salarial. O que a gente tem aqui? Eu vou apagar tudo para ser mais rápido, tá, pessoal? Aqui. Lembrando que é a alternativa errada, ou seja, o que não é da Justiça do Trabalho. Então, o que a gente tem aqui? Penalidades administrativas impostas por auditores fiscais da Receita Federal. A Receita Federal é da Justiça do Trabalho? Não, é da Justiça Comum. Ok? Se a multa foi dada pelo auditor fiscal da Receita Federal, nós não temos que falar da Justiça do Trabalho. Outro ponto, abrangidas ações relativas ao não recolhimento, ou recolhimento incorreto de imposto de renda. Imposto de renda é da Justiça do Trabalho? Não, é da Justiça Comum. Quando eu falo de imposto de renda, mesmo que seja uma relação de empregador e trabalhador, eu não vou falar de Justiça do Trabalho, eu vou falar da Justiça Federal Comum, conforme o caso, né? Tecnicamente, a gente está falando da Receita Federal aqui, é da Justiça Federal Comum, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? Ah, professora, mas é sobre salários e verbas de natureza salarial. Mas aqui, gente, sabe o que aconteceu aqui? O empregado teve lá o desconto de imposto de renda, só que o empregador, ele não repassou para a Receita. Aonde está a relação de trabalho? Aonde está o vínculo da relação de trabalho? Não existe. Existe uma sonegação de impostos e da multa aplicada a quem? Ao empregador. Mas por quem? Pelos auditores fiscais da Receita Federal. Então, sem dúvidas nenhuma, essa é a nossa assertiva. Essa é a nossa questão, tá certo? Então, em questões assim, como eu disse para vocês, procure a incoerência dentro da própria assertiva. Perfeito? A nossa treta-feira de hoje foi essa questão do TRT 6, da região técnico de 2025. Se você tem uma questão polêmica, coloca aqui nos comentários, a gente vai buscar e vai trazer para você os comentários, tá? Quero só fazer uma revisãozinha rápida com você aqui, ó, sobre o artigo 114 da Constituição Federal, tá? Claro que eu já sei que você já memorizou todas aquelas
incisos, mas eu quero trazer para vocês um lembrete. Ações referentes à relação de trabalho. O que é relação de trabalho? Aquela que não tem os vínculos, né? O SHOP, né? Os requisitos da relação de emprego. E aí a gente tem o quê? Os trabalhadores avulsos. Então, sempre que falar de trabalhador avulso, nós estamos falando de uma competência da Justiça do Trabalho. Ações sindicais, quaisquer que sejam, desde que seletistas. Vejam, se eu tenho uma relação sindical estatutária, a competência vai ser da Justiça Comum, tá? Então, cuidado aqui, desde que seletistas. Greve, inclusive as possessórias ou de danos dela decorrentes. E, novamente, seletistas. Perfeito? Isso aqui, só com esse resuminho aqui, com essas duas frases aqui, duas premissas, a gente já conseguiu excluir duas assertivas lá da questão. Referente à imposição de multa pelo auditor fiscal do trabalho. Novamente, é pelo auditor fiscal do trabalho. Aqui não entra auditor da Receita Federal. Então, aqui a gente já chegaria, né, a excluir a questão, acho que é a assertiva D, né? Assertiva C, tá? Danos morais e patrimônios decorrentes da relação de trabalho, inclusive o dano ricochetes familiares. Então, um familiar que perde o seu esposo, que perde aí o seu filho, enfim, numa relação de emprego, ele pode ajuizar na Justiça do Trabalho a ação de dano moral, tá? Pela perda daquele ente querido. E aí, nós temos a súmula vinculante 22, que vai trazer essa competência. Ainda importante decisão do STF quanto ao tabelamento lá da CLT, trazido pela reforma trabalhista. Então, aquele tabelamento de condenações em caso de danos morais, ele não é um limite rígido, ele é parâmetro para os juízes aplicarem dentro do caso concreto, tá bom? É só um parâmetro. Pode ser maior, pode ser menor, enfim, é só um parâmetro. E isso é uma decisão do STF nessas duas ADIs. Competência é o poder. Deixa eu sair aqui, porque eu estou na frente, né? Ó, competência é o poder dever atribuído por lei ou por um órgão jurisdicional para julgar determinadas causas. É pressuposto processual de validade, tá? Lembre-se disso quando forem responder questões sobre competência. Aqui nós temos a competência absoluta dentro da Justiça do Trabalho, inclusive, né, dos dissídios coletivos. Aqui os dissídios coletivos serão julgados sempre por tribunais regionais do trabalho ou pelo TST, tá? Mas é sempre por um tribunal. Justiça, a vara do trabalho aqui não tem competência para dissídios coletivos. Cuidado. Que buscam declarar a abusividade ou não do movimento grevista, a competência originária é do TRT ou TST, competência em razão da função, conforme a extensão territorial. Quando o dissídio coletivo tiver mais de um tribunal regional, caberá ao TST. Contudo, cuidado, no TRT de São Paulo, aqui do estado de São Paulo, nós temos dois TRTs, o TRT da segunda região e o TRT da 15ª. Neste caso, a competência será do TRT da segunda região, tá? Tem essa hierarquia. A partir da emenda constitucional 45, os juízes de primeiro grau passam a ter competência para julgar mandado de segurança, habeas corpus e habeas datas, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Então, são temas que aparecem com frequência aí para vocês nas provas, tá? E é importante sempre dar uma revisada. E por fim, quero trazer para vocês aqui a lista aqui de uma competência, né? A competência da Justiça Comum. Vamos dar uma revisada? Processar e julgar controvérsias sobre a fase pré-contratual de seleção e admissão pessoal de concurso público. Então, aquele probleminha que você teve lá na fase pré-contratual, ou seja, antes do concurso, ou referente ao concurso, a justiça é comum, não é da Justiça do Trabalho, tá? Administração direta e indireta. Por que indireta? Porque aqui a gente vai lembrar das empresas públicas e das sociedades de economia mista, que contratam pelo regime de CLT, né? Seletista. E que normalmente, tá? A competência é da Justiça do Trabalho, a regra geral.
As ações referentes às relações estatutárias, então, falou em estatuto, falou em estatutário, não é da competência da Justiça do Trabalho, tá? Tem na questão estatuto, estatutário, servidor público estatutário, vai direto na competência da Justiça Comum, perfeito? Então, não tem, ó. Pode ser parcela de natureza administrativa, contribuições sindicais, qualquer coisa, falou estatutário, corre. Ações referentes ao sistema S, que aqui é o terceiro setor, né? O sistema S também não tem, que são contribuições a terceiros. Isso aqui é da Justiça Comum, tá? Causa do servidor que mudou de regime. Isso aqui, cuidado, porque nós tínhamos, ou temos, né? Não sei. Não sei se o TST cancelou essa orientação. Mas existia a orientação de que mudou de regime, caberia à Justiça do Trabalho julgar as questões referentes ao período seletista, tá? Mas houve mudança de entendimento e agora, tanto a parte seletista quanto a parte estatutária, né, quando muda de regime, será da Justiça Comum. Aqui ainda temos a competência da Justiça Comum para pronunciar a existência, validade e eficácia de relações entre servidores e poder público em vínculo jurídico administrativo temporário, que foi aquela terceira, né, segunda espécie que a gente falou sobre o vínculo com a administração direta. Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886, aqui a gente vai falar dos representantes comerciais. Então, se os requisitos foram cumpridos dessa lei, não há que falar em relação de trabalho entre as partes, ou seja, para o STF é uma relação civil e não é de competência da Justiça do Trabalho, tá? Na prova vai cair isso aqui, tá? Que é o tema 550 do STF. Então, não se preocupe em tentar colocar em um caso concreto, né, de que existe ou não fraude nessa relação, tá? O que vai cair é esse tema aqui. E ação juizada por servidor seletista contra o poder público em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. Aqui, esse tema, nós temos a competência da Justiça Comum. Percebam que aqui é a natureza administrativa, tá? Se não se trata de natureza administrativa, nós temos a competência da Justiça do Trabalho. Perfeito? Então, aqui encerramos a nossa treta-feira, tá? Com essa questão polêmica. Não sei se você achou tão polêmica, mas lá na plataforma existe muitos comentários de vocês não concordando com a banca, não concordando, às vezes até com o comentário do professor. Então, comenta aqui o que você achou dessa questão. Se você quer estudar de forma rápida, né, por formato de checklist, assim como esses que eu mostrei para você, nós temos o nosso checklist da aprovação. Aqui você vai encontrar lá as matérias de direito do trabalho, direito processual do trabalho, direito constitucional e direito administrativo. Todo em formato de checklist, com as decisões, jurisprudência do STF, com premissas que vão te ajudar a chegar mais rápido ao gabarito, tá? E aí você vai estar menos cansado para fazer uma prova discursiva, ou enfim, para finalizar a sua prova, a prova da sua aprovação, tá certo? Então, agora te espero na próxima treta-feira e comenta aqui, compartilha, dê o seu like, claro, se você gostou, né? Se você não gostou, entre em contato com a gente para a gente melhorar um pouco aqui a didática, tá? O que a gente quer é te ajudar a chegar ao cargo público dos seus sonhos, tá bom? Te espero lá no Instagram, segue aí, @prof.minutoconcurseira. Às vezes a gente vai trazer a nossa questão treta-feira lá, às vezes aqui, vai depender da extensão e dos comentários de vocês lá na plataforma, ver qual é realmente a dúvida de vocês, tá bom? Te espero na próxima treta-feira ou em outro vídeo aqui no nosso canal. Se inscreve, não esquece de se inscrever e compartilha com seu amigo concurseiro, concurseira, tá certo? Te espero no próximo vídeo. Até mais, até breve.